de engenharia, em geral, tá? A gente não trabalha produção mais limpa, tá? No curso de pós-graduação que a gente tem aqui na unidade, que é pós-graduação em gestão ambiental na indústria, sim, tá? Por quê? Porque a pós-graduação ela é focada, ela é uma pós-graduação voltada para engenheiros e pessoas de várias áreas que trabalham com a gestão ambiental, tá? Então, a gente já teve pessoas de várias formações fazendo a nossa pós-graduação, né? Então, desde engenheiros de várias engenharias, a gente já teve engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro sanitário, biólogos, bastante biólogos fazendo também, geólogos, né? Já tivemos geólogos também fazendo a pós, e até advogado, tá? Então, por quê? Porque são pessoas que trabalham com a parte ambiental e querem se especializar mais de como que funciona a questão ambiental dentro de uma indústria, né? Porque a gestão ambiental, se tu vai ver a gestão, por exemplo, o bacharelado em gestão ambiental, se trabalha muito com a gestão ambiental macro, né? Com a questão do ambiente natural das cidades, das regiões, bacias hidrográficas, né? E não se foca nessa questão de como que é a rotina de dia a dia dentro de uma empresa, tá? E a nossa pós, ela foi desenvolvida para isso, né? Para trazer essa questão de conhecimento mais aprofundado, né, e trazer mais essa, digamos, um pouco de experiência também, né, para como que funciona isso dentro das organizações, tá? Então, a produção mais limpa, ela é um tema que, no geral, os engenheiros não têm acesso ao conhecimento na graduação, tá? Mas vocês vão ver que a gente tem complementar. Por quê? É interessante a gente pensar que, se vocês observarem o mercado, muitos engenheiros, eles vão entrar nas empresas num cargo, de repente, de analista, disso, daquilo, e depois vão acabar indo parar em cargos de gestão, tá? Seja gestão, por exemplo, de produção, né, gestão da própria engenharia, gestão de processos, né, gestão da qualidade, tá? Então, isso é muito comum. Por quê? Porque o engenheiro ele tem a facilidade de trabalhar com dados, né? Trabalhar com números, analisar situações e buscar soluções, tá? Então, essa questão da produção mais limpa, ela é uma ferramenta importantíssima, tá? E é muito bom que a gente aprenda isso, né, também, para quando chegar no mercado a gente já está mais preparado, tá? Então, tanto o pessoal da graduação é interessante conhecer, e também cria-se oportunidades, né? Por exemplo, nos próprios estágios de vocês, nos estágios dos alunos da graduação, tem a oportunidade de aplicar, de propor projetos, propor soluções, né? Vocês começam a ter uma visão mais ampla, tá? E na nossa pós-graduação, então, esse é o objetivo, de a gente qualificar os profissionais de diversas áreas que trabalham com a área ambiental para fazer, então, toda a gestão ambiental da empresa, incluindo esse olhar da produção mais limpa, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver a questão da palestra ali da Lieven, né? A Lieven foi uma das nossas alunas da primeira turma da gestão ambiental, e foi muito bacana ver o quanto ela conseguiu, né? Durante o curso, ela vinha desenvolvendo trabalhos da disciplina, né? Que eram dentro da empresa, né? Então, ela fazia trabalhos aplicados, tá? E isso foi bem bacana. Então, a gente vê o quanto aplicação tem, né? E quanto a empresa, quando a empresa, digamos assim, absorve essa metodologia, absorve o comportamento, né? De cuidado com o ambiente, ela muda, né? De posição, tá? Então, essa que é a ideia desse cursinho, né? Da gente trazer esse conhecimento, né? Dar uma iniciada para ver que existe muita oportunidade, tá? E outra coisa importante, assim, mercado para pessoas que trabalham na área ambiental, tá? E para próprios engenheiros. Às vezes, a gente reclama, por exemplo, né, que o mercado não valoriza o gestor ambiental, né? Quando a gente vai, as próprias empresas, elas têm dificuldade de definir um cargo, né, de alguém que cuide da gestão ambiental. Muitas delas acham que é só custo, né? Para que eu contrato lá um terceiro que vai e assina para mim os documentos, né? Paga um salário mínimo e o cara nem vem dentro da minha empresa, não me incomoda, tá? Então, assim, ó, eu diria que 80% das empresas fazem isso, tá? A pessoa que assina nem vai lá na empresa ver como é que estão acontecendo as coisas. Isso é muito comum, tá? Mas não é o correto, não é o ideal. O correto é tu ter um profissional habilitado, responsável para lhe dar
assim como a Lieven mostrou, né, ali no Planeta Água, lidar com as questões ambientais da empresa no dia a dia, tá? Trabalhar a melhoria contínua, certo? Então, no momento em que a gente entende isso e coloca isso em prática, começa a se abrir oportunidades, se abrir mercado, né, possibilidades de trabalho, tá? Então, assim, por que tem essa, digamos assim, essa barreira mental, né, das empresas a respeito da gestão ambiental? Porque quando se fala em sustentabilidade, a primeira coisa que eles pensam é: ah, lá vem aquele pessoal chato do meio ambiente que quer acabar com tudo, que não, que fica protegendo só as árvores, que não quer que faça nada, que não quer que gere efluente, e ficam só me incomodando, tá? A visão geral é essa, né? Então a gente fala assim: ah, conceito clássico de sustentabilidade é isso, né? Ah, sustentabilidade seria: o mundo é verde, é só arvorezinha, riozinho, as pessoas todas felizes num parque, tudo verdinho. Na realidade, é muito diferente, né? Então a sustentabilidade, ela tem o seu aspecto ambiental, sim, tem a questão social das pessoas, tem o aspecto econômico. Mas às vezes é difícil de entender isso aqui, né? Entender que isso aqui é uma questão integrada, tá? Então, o conceito de sustentabilidade, ele remete muito a isso. Ah, quer dizer que se eu quero ser uma empresa sustentável, eu boto as lixeiras ali separadinhas, né, para separar o lixo, tá tudo bem? Né? Tá ótimo? Não, não tá. Né? Então, quer dizer que se eu quero ser sustentável, eu quero ser ambientalmente correta, tem que ter uma casa ao estilo, né, Casa Verde, que faz todo o aproveitamento de luz e melhor condições, que usa materiais biodegradáveis e etc. Né? Ah, porque eu só vou comer alimentos orgânicos, né, plantados por empresas pequenas, né, por propriedade familiar, tá? Ah, não vou mais andar de carro, vou andar só de bicicleta, né? Então, remete muito a isso, tá? E isso não é a realidade do nosso dia a dia, né? Então, eu assisti também a palestra do professor João à tarde e concordo plenamente essa questão assim de que seria muito bom, mas não é factível, né? Hoje, na nossa sociedade como ela é, isso é uma utopia, tá? Então, por quê? Porque a realidade da população mundial é essa aqui, tá? A gente tem 7,78 bilhões de pessoas. Como é que tu vai fornecer alimento, moradia, água potável, transporte, né? Tudo isso para as pessoas numa situação assim, tá? Como é que eu vou conseguir produzir alimento dessa forma, né? Então, claro que existem técnicas, né, mais ambientalmente corretas do que outras, mas a gente precisa pensar que a agricultura ela precisa ser em volumes, né? É muita gente, tá? O transporte, né? Seria muito bom todo mundo poder andar de bicicleta, mas hoje a gente sabe que a realidade das cidades não permite isso. As pessoas moram muito longe do seu trabalho, porque as cidades não foram planejadas, né? Então, às vezes, a pessoa tem que andar lá 20, 30 quilômetros para chegar num lugar e que o ônibus não vai, né? Ou que tem que pegar 2, 3 ônibus, ou que ela vai levar 2 horas por dia perdidas num trânsito, tá? Então, a gente tem tudo isso, né? Essa é a realidade. A gente tem que fornecer para a população, que não é pequena, alimentação, água, moradia, tratar o esgoto, cuidar de, né, descartar ou dar jeito, dar fim de alguma forma em todo o lixo, fornecer transporte, saúde, né, toda a logística de movimentação de materiais para sustentar essa sociedade, né, segurança, conforto, né, e toda a tecnologia que a gente quer, tá? Então, isso não é uma tarefa simples, né? Então, o que está acontecendo, tá, é que a realidade é que tem gente demais, né? Como é que a gente vai conseguir fornecer tudo isso para uma população crescente? Agora deu uma estabilizada, né? Mas é uma população crescente, tá? Então, imagine, né? Transporte coletivo, muito bacana, mas imaginem uma estação de metrô, por exemplo, como essa aqui, lotada para pegar o metrô, né? E quantas vezes as pessoas ficam horas e horas aí para conseguir entrar no metrô, né? Então, essa é a realidade das grandes cidades. E o resíduo, né? Lixo e mais lixo e montanhas de lixo sendo descartados em aterro e quando tem sorte que vai para aterro, porque a maioria ainda é descartado em lixões que não tem cuidado nenhum, tá? Então, assim, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não pode pensar naquela sustentabilidade, só a sustentabilidade verdinha, que tudo é lindo e maravilhoso, tá? O cara que pensa assim, ele teria que, hoje em dia, fazer o que existem algumas pessoas que fazem, abandona tudo e vai morar
naquelas comunidades, né, que são alternativas lá no meio do mato e viver daquilo ali. É errado? Claro que não. É uma opção de vida. Parabéns para quem consegue viver assim, né? E é muito bom, tá? Só que a realidade da nossa sociedade hoje exige da gente fazer de forma diferente, né? Então, a sustentabilidade hoje, ela é necessário que a gente use a nossa capacidade, a inteligência, a tecnologia, para fazer com que a população tenha tudo isso que a gente precisa, né? Oportunizar a qualidade de vida da sociedade, tá? Mas de uma forma que o meio ambiente consiga regenerar de forma proporcional, tá? Então, quando a gente ouve aquelas questões, porque chega um determinado mês que o pessoal divulga, né? Porque já foi consumido todo o recurso natural da Terra, a partir de agora a gente já está no saldo negativo, né? Porque precisaria de 2,5 planetas para atender a população. O que isso significa, né? Vamos pensar assim, se eu pegar uma cidade, tá, e abandonar, pega lá, por exemplo, Chernobyl, que foi uma cidade que teve que ser abandonada. Em 20 anos, as árvores tomam conta, o mato toma conta, as plantas tomam conta, né, e os animais também, né? Porque existe uma regeneração natural, né? Toda a atmosfera, ela tem o seu ciclo, né? Então, existe lá o ciclo do carbono, da água, conservação de energia, né? Toda aquela questão. Só que isso existe um tempo para acontecer, né? Por exemplo, se eu lançar um efluente num rio, esse efluente, ele naturalmente, ele vai se degradar, tá? Porque existe a depuração natural, tá? Porque no rio tem micro-organismos, só que, logicamente, uma concentração muito mais baixa do que num tratamento de efluentes. Então, o ambiente vai se regenerar, só que é numa velocidade muito menor, tá? Então, se a gente consome recursos, se a gente polui, se a gente faz tudo isso numa velocidade muito maior do que a regeneração natural, isso não é sustentável. Por quê? Porque fica aquela história do saldo negativo, né? A gente já consumiu muito mais do que a natureza consegue repor. Aí a gente está no saldo negativo. E como é que a gente consegue dar o giro nisso aí, né? Como é que a gente conseguiria resolver isso, tá? Eu digo sempre que, assim, hoje em dia, no nível de tecnológico que nós estamos, existe solução para quase tudo, tá? O problema é custo. A sociedade, da forma como ela é, né, faz com que a gente deixe de fazer o que é melhor por questões de custo, né? Vocês viram ali, né, o rapaz da Proamb comentando, né, que as pessoas, né, as empresas preferem ainda mandar para aterro porque é mais caro fazer coprocessamento, embora o coprocessamento seja melhor, digamos assim, não é que seja melhor, ele não faz bem, ele é menos danoso, né, porque tu elimina por completo o resíduo, tá, e tu tá deixando de consumir outro combustível. Então, ainda existe muito isso, né, as tecnologias, elas não são usadas, tá, embora existam, porque elas são caras. Né? Então, o que está faltando não é solução, soluções existem, e o que está faltando é iniciativas para que essas soluções aconteçam, tá? Então, se a gente usasse todas as melhores tecnologias, o melhor conhecimento humano que a gente tem no momento para fazer as coisas de forma adequada, correta, duas coisas iam acontecer. O meio ambiente ia ser muito melhor, tá? Por quê? Porque ele ia ter condições de se regenerar melhor, né? A degradação ambiental ia ser muito menor, e ia reduzir também a desigualdade no mundo, mas no sentido de entender que a tecnologia é para ajudar todo mundo, né? Embora a gente ainda pense, mas se aplica a tecnologia é pior, porque aumenta o desemprego, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em automação, que nem o professor João veio falar hoje da tarde, a primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte, né? Mas se tu bota um robô no lugar de um funcionário, de um operador, ele vai perder o trabalho. Mas existem pessoas que vão ter que operar, né? O robô não trabalha 100% sozinho, né? E o que existe é uma necessidade de elevar o conhecimento tecnológico de toda a população, tá? Então, a gente tem que enxergar a sustentabilidade de uma forma mais tecnológica, tá? E a engenharia, ela está dentro disso. Então, vamos pensar o seguinte, né? Dentro da engenharia de bio, por exemplo, quanta solução para melhorar o tratamento de efluentes pode ter? Tá? Quanta solução para substituir materiais não degradáveis, né, não biodegradáveis, por exemplo, plástico, né? Existe muita pesquisa em bioplástico, muita pesquisa em biofilmes, né?
Por que isso não vai para frente, né? Porque daí, quando a gente faz o custo comparado ao plástico normal, ainda não é viável. Por quê? Porque o plástico normal ainda é barato. Então, eu digo, existe oportunidade, existe tecnologia, e está cada vez melhorando. O difícil é a gente aplicar, né? Principalmente por questões da própria estrutura econômica que a gente vive, tá? Então, assim, a gente tem que buscar a economia circular, né? Que tanto é falada. Então, assim, quando a gente fala que a gestão ambiental busca sustentabilidade na indústria, a gente tem que pensar e ser coerente também, né? Existe indústria com sustentável? Na prática, não. Existe indústria que tem controle dos seus aspectos e impactos. Essa é a realidade, né? Indústria que não polui nada, não existe. Ela pode fazer um monte de mitigações, um monte de técnicas, usar técnicas, equipamentos, né, e reduzir ao máximo, tá? Mas impacto sempre tem. Isso é a realidade. Por mais que ela recicle, por mais que ela seja responsável, né, sempre vai ter algum impacto. Então, o que a gente tem que fazer, né? Fazer uma gestão de indicadores relacionados aos aspectos e impactos e manter isso aqui controlado. E na busca, na melhoria contínua, né, buscar sempre reduzir o impacto de alguma maneira. O nível básico de trabalhar com a gestão é trabalhar com os resíduos, né? Ou seja, eu vou classificar, vou separar, o que for reciclável eu vou reciclar, né? Vou fazer o tratamento dos efluentes para atender legislação, para lançar dentro dos padrões, né? Vou atender tudo que está na minha licença de operação. Isso é beabá, é o básico que todas as empresas deveriam cumprir. E não cumprem, tá? A gente sabe que ainda existe muito problema em relação a isso, tá? Isso é o nível básico. A empresa que está num nível mais avançado um pouco, ela já se preocupa com uma visão além, né? Uma visão do ciclo de vida do produto dela. Então, desde a matéria-prima que ela compra, né? O produto que ela usa, né? A matéria-prima que ela usa, que tipo de matéria-prima que ela é, qual é o impacto dessa matéria-prima, o seu processo produtivo, a aplicação desse produto no cliente, né? Então, como é que o cara vai usar esse produto, tá? E depois o seu descarte, de preferência sem descarte, né? Que a gente consiga retornar esse produto ao ciclo, tá? Então, uma empresa que está num nível avançado, ela faz esse estudo, ela consegue ter claro isso e busca alternativas, tá? Então, por exemplo, uma empresa que faz uma análise de ciclo de vida e daqui a pouco ela usa um tipo de plástico, tá? Que não é reciclável, ou que daqui a pouco né, tu tem a oportunidade de trocar por um filme, né, por um biofilme, um filme biodegradável, isso é análise de ciclo de vida. Ela vai estar substituindo uma matéria-prima, tá? Que vai, daqui a pouco, né, fazer o mesmo produto, só que a matéria-prima é diferente. Né? Então, a gente vai ter um ganho muito grande. Tá? Então, as empresas vão estar preocupadas com isso, que a gente chama de ecodesign. Né? Ou seja, projetar os seus produtos pensando em usar as matérias-primas, né, mais corretas possível. A forma de utilização do produto, vamos supor, se é um carro, né, é um absurdo, por exemplo, que ainda existam carros vendidos no mercado que consomem 7, 8 km por litro, enquanto tem outros que fazem 20 a 25 km por litro. Né? Então, é contrassenso. Se a gente está pensando em sustentabilidade, a gente tem que usar tudo que for mais rentável, que aproveite melhor os recursos, que tenha melhor retorno, né? Então, isso é ecodesign, a gente pensar em tanto na matéria-prima quanto na utilização do produto, usar menos recurso, menos energia, né? E também no descarte do produto, o que esse produto vai acontecer com ele no final, tá? Então, é uma preocupação das empresas que estão nesse nível avançado de gestão, certo? E aí também vem a produção mais limpa, tá? Então, assim, além dessa questão, quando a gente falou ali, né, a empresa se preocupa com a forma, né, com a produção do seu produto, aí entra a produção mais limpa, tá? Então, uma empresa que está num nível avançado de gestão, ela busca ir além do limite mínimo exigido. Então, a LO para ela é o mínimo, né? Ela vai com certeza atender a LO e vai muito além da LO, tá? Então, ela vai atender a licença e vai ter parâmetros muito melhores, né, com valores muito abaixo daquilo que é o mínimo exigido, tá? E vai ter mais preocupação, né, em relação a esses fatores, né, buscando aí a sustentabilidade.
Só que, como eu disse, né, nunca 100%, mas tentar reduzir, né, os impactos, os aspectos impactos ambientais de uma forma mais inteligente, né, fazer um melhor uso dos recursos, tá? E como é que está isso hoje na gestão das empresas, né? É bem complicado, tá? E o pessoal que faz estágio, vocês devem ter uma noção já um pouco disso. Então, por isso que eu acho muito bacana quando os alunos vão fazer estágio na indústria, porque eles conseguem ver as coisas na prática, né? Como é que funcionam, tá? Então, assim, a gente precisa de uma mudança de paradigma, tá? A maioria das empresas, quando ela está trabalhando, ela trabalha nesse nível básico aqui, ó, né? Faz gestão de resíduos adequada, faz tratamento de efluentes, com sorte, né? Que atenda, tá tudo tranquilo. Só que é o mínimo, né? E aí o paradigma, eles trabalham no end of pipe, eles só olham a saída, né? Então, esse conceito de end of pipe é olhar o seguinte: eu tenho uma tubulação que está saindo efluente, eu só olho para esse efluente e digo, ele tem que estar dentro do padrão. Vou aplicar tudo que eu puder, né, de tecnologia e de, digamos assim, o mínimo necessário para que a minha ETE atenda os padrões. Ponto final. A gente só está olhando a saída, tá? Então, o foco é no tratamento dos efluentes e na destinação dos resíduos, tá? E nem digo descarte, digamos, a eliminação dos resíduos, sim na destinação. Porque se fosse na eliminação, elas não pensariam duas vezes, né, na questão de comparar um coprocessamento com aterro, por exemplo, né? Então, elas atendendo que a legislação, bom, se a legislação me diz que eu posso mandar para aterro, tá bom, então tá bom, né? Não vou pagar mais para fazer algo que a lei não está me pedindo, tá? Embora a gente saiba que que vai eliminar o resíduo 100%, né? Então, a grande maioria das empresas só está olhando isso aqui, tá? E os resíduos, eles são vistos como restos inevitáveis do processo, tá? Se alguém chegar numa empresa normal, tradicional, e dizer, olha, tá, o volume de afluente de vocês está muito alto, os parâmetros, né, por exemplo, o nível de poluentes lá que está chegando na ETE está muito alto. Eles vão dizer, mas não é para isso que tu está lá com a tua ETE, para trabalhar isso aí, né? Ou seja, como se não tivesse como evitar, tá? Como se não tivesse como reduzir volume, como reduzir concentrações. Estou fazendo o processo industrial e está gerando resíduo, e paciência, não tem o que fazer, né? Isso é uma visão míope. Os resíduos, tanto a parte dos efluentes, quanto os resíduos sólidos, né? Tá gerando rebarba, sucata, olha, tá vindo muito material. Bom, paciência, descarta isso aí, manda para onde tem que mandar e tá pronto, né? E isso é uma visão muito míope, certo? Mas é assim que a grande maioria das empresas ainda trabalha. Então, assim, o que se enxerga, né, é que os produtos são desenvolvidos para o consumidor, tá? E o custo e o preço de venda que esse consumidor vai pagar, certo? E não tem muita preocupação, né, com essa parte ambiental, porque se enxerga que essa parte ambiental é só custo, né? Ou seja, ela entra lá nos custos fixos, né? Por exemplo, custos fixos e variáveis da empresa é custo, só isso, né? Então, no momento em que a gente muda esse paradigma, a gente para de pensar dessa maneira e consegue mostrar que a gente tem que pensar de outra forma, as coisas viram para o nosso lado, tá? Então, a gente tem que olhar para dentro dos processos, né? Como é que esse resíduo efluente pode ser evitado ou reduzido, né? Como é que eu posso reduzir a geração de resíduos? Como é que eu posso reduzir a geração e a concentração dos efluentes? Como é que eu posso reduzir o consumo de não só água, mas energia, né? Então, por exemplo, mas não importa quanta água está consumindo, porque vem de poço e a empresa não paga, tá? Mas tu está consumindo água de um recurso natural que é de todos, né? Está desperdiçando. Se tem como reduzir isso, vamos reduzir. Certo? Mas, assim, essa preocupação, né, da onde que ela tem que vir, né? Será que é o governo que tem que apertar as empresas, tá? O governo já faz isso através das legislações, né, e através da questão das licenças ambientais, etc. E eles têm um nível X, que é o mínimo aceitável, tá? O governo poderia apertar isso? Poderia. Só que aí a questão é, se hoje, da forma como já muita gente já não atende, se apertar mais, pode ser pior, tá? Então, a gente pode ter um impacto na própria economia,
no momento em que as empresas começarem a se sentir pressionadas demais, algumas podem até fechar, tá? Então, o governo ele tem que trabalhar dentro de um limite ali, né, do que é aceitável, tá? É o correto? Não é o correto, né? A gente sabe que o ideal seria que fosse mais apertadas as legislações, mas, ainda assim, o Brasil ainda tem uma legislação bastante favorável aí para a questão ambiental, né? Tá? Os trabalhadores da empresa, sim, os trabalhadores sempre foram aquela questão assim, ó, se faz o que se manda, né? Então, se a gente tem normas, né, que dizem o que fazer e como fazer, o trabalhador vai fazer aquilo que mandam, bem tranquilo. Ou seja, depende da forma como a empresa leva essas questões, né? Então, assim, se a empresa é uma empresa comprometida, ela vai fazer com que seus trabalhadores também sejam. Agora, se a empresa é uma empresa que não se preocupa com nada, né, os trabalhadores também não vão por eles fazer algo diferente, né? Podem até não concordar, mas também não vão conseguir mudar a realidade da empresa. Os gestores ambientais, sozinhos, não fazem nada, tá? Então, é aquela questão assim, que nem eu falei antes, o gestor ambiental muitas vezes é visto como o chato da empresa, que vai lá incomodar, né, por causa dos resíduos, por causa do efluente, e que a empresa vê ele só como um custo e que não traz benefício, né? Então, muitas vezes acontece isso. Por essa visão míope, né, de que não entender que o gestor ambiental pode ser algo muito melhor, tá? Então, assim, o compromisso com a produção mais limpa, tá? O gestor ambiental não vai fazer nada sozinho, e aí vocês vão depois entender o porquê. Ninguém vai levantar a bandeira de uma produção mais limpa e vai sozinho fazer os projetos, tá? Ele não vai conseguir mudar nada dentro da empresa. O máximo que ele consegue fazer é trabalhar na alçada dele, que é a central de resíduos, né? Destinação dos resíduos, tratamento de efluente, né? Parte de legislação, né? Tudo aquilo ali, mas não vai conseguir ir além, tá? Agora, se o compromisso com a produção mais limpa vem da gestão da empresa, tá? E quando a gente fala gestão da empresa, ela tem que ser o mais alto nível hierárquico possível, ou seja, tem que vir lá do CEO, do diretor, né, do dono da empresa, se for uma empresa familiar. Ele é que tem que perceber isso e entender, né, tem que entrar digamos assim, na cultura dele, né, na cultura, para que ele transmita isso para a cultura da empresa, tá? E aí, sim, o gestor ambiental vai ter ferramentas e apoio para trabalhar, para melhorar a questão né, da gestão ambiental junto aos trabalhadores, tá? Então, é dessa forma que as coisas têm que acontecer. Mas aí, assim, como é que a gente compromete um dono de uma empresa, como é que a gente compromete um gerente, alguém assim? Muitas vezes eles não percebem isso, a gente tem que mostrar o caminho do dinheiro, tem que mostrar onde que está indo o dinheiro fora, né? Porque, assim, destinar adequadamente os resíduos, a gente gasta dinheiro, tá? Aí, o que acontece? Lá na contabilidade da empresa, eles pagam um aterro e tem lá a nota fiscal, e isso entra na contabilidade da empresa. Aí, lá na compra, tem um centro de custo da ETE que compra os reagentes lá para o tratamento de efluentes, que gasta lá, paga tanto de aterro para descarte do lodo, tá tudo lá contabilizado, tá? E aí, no balanço final do mês, o cara vai ter lá um custo da questão ambiental, que é, né, os aterros, a compra de reagente, etc., tantos R$1.000. E é isso que ele vê, tá? E ele até pode apertar o gestor ambiental, olha, tá gastando demais isso aqui, nós vamos ter que reduzir isso aí. Mas ele não olha o outro lado, tá? Então, assim, destinar adequadamente gasta dinheiro, né? Tratar efluente gasta dinheiro. A gente precisa mostrar que também pode dar dinheiro se a gente trabalhar para dentro da empresa e não só lá no fim da linha, né? Na hora do descarte, tá? Então, as empresas jogam isso dentro de seus custos fixos da contabilidade, né? Outras também, né? Alguns outros custos entram nos variáveis, tá? Mas esses valores sem contabilizar o desperdício de material, porque o desperdício de material, ele está sendo contabilizado no custo da matéria-prima, e isso eles não enxergam. Na hora de fazer o preço de venda, né? Eu vou produzir, que nem eu estava, né? Eu vi o João falando de cadeira. Eu vou produzir 100 cadeiras. Para produzir essas 100 cadeiras, eu comprei, sei lá, 1 tonelada de madeira, tá?
o custo dessa 1 tonelada de madeira vai lá no preço de venda da cadeira, vai ser rateado, né, para dar o preço o preço da cadeira. Agora, toda aquela rebarba de madeira, tudo aquilo que foi, né, desperdiçado no processo, isso não é contabilizado como desperdício. Isso daí já está no custo de compra da madeira, já está embutido no preço do produto. E a empresa vê o custo de descarte, muitas vezes, e é só isso que ela vê, né? Então, a gente vai perceber que na lixeira da fábrica, a gente enxerga o dinheiro sendo jogado fora, tá? E não é brincadeira, literalmente a gente vê mesmo, tá? Então, principalmente, por exemplo, indústria metal mecânica é um show, tá? Então, onde é que a gente tem pontos a trabalhar, né? Primeiro, muito desperdício de processo, né? Por retrabalho, por rebarbas, por má qualidade, né? Então, assim, se a gente contabilizar tudo que é sucata gerada, tá? A gente consegue enxergar várias coisas. E é muito dinheiro jogado fora. Então, assim, sucata de metal, sucata de alumínio, de cobre, de plástico, coisas que eram para virar produto e por ineficiências do processo viraram resíduo, né? E aí vão acabar assim. Aí as empresas ainda têm a capacidade de fazer o seguinte, né? Quando é um resíduo valioso, por exemplo, né, sucata de cobre é super valiosa no meio da sucata, tá? Ah, mas a sucata de cobre dá dinheiro, porque a gente vende a sucata de cobre, tá? Só que o que tu compra por 10, tu vende por 1, né? Então, toda sucata de cobre, sucata de alumínio, sucata de aço que é vendida no final das contas, o valor da venda da sucata acaba entrando lá no balancete também no lucro da empresa, né? Só que não é lucro, é desperdício, né? E é isso que a gente tem que mostrar, tá? Então, muitas vezes, né, os desperdícios acontecem pelo próprio processo. A gente vai perceber que muita rebarba, muita peça defeituosa jogada fora, né? Erros operacionais, né? Então, a tecnologia dos equipamentos e dos processos é que fazem com que a sucata se gere, tá? Então, a gente vai ter como melhorar isso, né? Como que a gente pode reduzir, né, a geração de resíduos, tá? Melhorando o processo, para dentro do processo, né? Não no final. Não adianta eu querer, depois que a sucata está feita, eu tenho que descartar. Agora, como não gerar essa sucata, aí é que está o grande ganho, tá? Então, a gente vai trabalhar reduzindo os desperdícios de processo, melhorando as tecnologias e os procedimentos, né? Ou seja, como que os operadores trabalham, e melhorando as matérias-primas, porque muitas vezes os desperdícios são causados por matéria-prima de baixa qualidade, com baixo rendimento, né? E aí tu acaba melhorando, né, a questão da sustentabilidade, tendo menor impacto no momento que tu gera menos resíduo, tu consome menos matéria-prima, tá? Se para produzir as 100 cadeiras eu comprei 1 tonelada de madeira e 10% disso virou resíduo, se eu conseguir reduzir, eu não vou precisar de 1 tonelada. Eu vou precisar de 1 tonelada menos 5%. Entendeu? Então, essa que é a jogada. A gente economiza na compra da matéria-prima no momento que tu não gera resíduo, tá? Porque o resíduo virou produto, né? Tudo que vira produto é melhor. Então, assim, o básico, né? Por onde começar? Primeiro, não tem como tu gerenciar alguma coisa sem medir. E a forma como as empresas medem os resíduos, ela é muito, muito bruta. Não te gera dados suficiente muitas vezes. Então, a gente precisa perceber, né, algumas questões. Por exemplo, primeiro, os resíduos, a gente tem que listar eles e verificar a quantidade mensal gerada e ver o percentual com aquilo que tu comprou, né? Aí, beleza. Tu vai ter o percentual de desperdício, né, o percentual de sucata, e tu vai ter o destino de cada um. E aí, cada destino vai ter um custo. Então, por exemplo, né, aqui eu botei os valores hipotéticos numa planilha só para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Então, a sucata de aço, por exemplo, tá? A gente pode ter um ganho, né? Por que eu botei negativo? Porque isso aqui a empresa não paga, ela ganha, tá? 30 centavos por quilo. Mas ela comprou por 6,50, né? Então, no momento em que eu pegar 130 toneladas por mês de sucata e vender,
eu vou ganhar 39 mil reais. E esses 39 mil reais vão aparecer lá na empresa como ganho, né? Só que na realidade não é ganho, porque se eu for ver, tá, o custo da compra dessa sucata, eu paguei 806 mil. Eu gastei 806 mil em aço, né, para botar fora e ganhar 39 mil. Então, essa diferença aí, ela é muito grande, né? Então, a mesma coisa que acontece para o alumínio, por exemplo, né? Vende a 2,60, mas tu comprou por 22. Então, ganhei 47 mil em sucata, mas eu gastei 348 mil para comprar isso que virou sucata, tá? Então, assim, vários materiais, né? Tipo, aqui também fibra de vidro, borra de tinta, né? Tinta que custa R$ 35 o quilo, né? Então, a gente vai ter um custo da destinação com aterro, nesses dois casos aqui, né? Que vai para coprocessamento, mas além do custo do coprocessamento, ainda tem o custo da matéria-prima. Então, no momento em que a empresa olha lá a sua contabilidade, se a empresa não observar isso direito, não tiver essa visão, o que ela vai enxergar? A gestão ambiental conseguiu vender sucata, ganhou, né, 77 mil entre o aço e o alumínio, e aqui, né, pagou pelo coprocessamento e ainda sobrou 77 mil. Se for uma empresa que não tem nenhuma sucata valiosa para vender, é pior, porque a única coisa que eles vão ver vai ser o custo, né? O custo da destinação, certo? Mas o que eles não olham é que essa destinação, esse material que foi descartado, tinha um valor econômico e alto, tá? Então, enquanto pode ganhar 77 mil com venda de sucata, tu botou fora 1.450.000 em matéria-prima, tá? Então, isso é o quê? É botar dinheiro fora, né? Então, o que a gente precisa botar na cabeça é que resíduo, tá, e efluente é dinheiro posto fora. Tem como evitar? 100% não. A gente sabe que 100% não tem, mas tem como reduzir. Isso é certo, né? Sempre tem como reduzir. E isso é que a gente precisa contabilizar, tá? Então, em geral, o que é uma relação assim, né? Se tu economizar R$ 1 no resíduo, no tratamento de efluente e nos desperdícios, é R$ 1 que vai direto no lucro da empresa, tá? Por quê? Porque se eu deixei de jogar fora 1 quilo de aço, esse 1 quilo de aço eu não precisei comprar porque ele foi usado na matéria, no meu produto, certo? Então é lucro, tá? Não vai estar entrando lá no custo, né, da matéria-prima. Então, se a gente começa a enxergar, mostrar isso aqui e propor melhorias que vão reduzir isso aqui, a gestão ambiental deixa de ter aquele, né, aquele efeito passivo lá de só mostrar problemas e reclamar que tem muito isso, muito aquilo, passa a ser um agente gerador de riqueza para a empresa, né? Então ele tem que passar de uma atitude, né, de cobrança e passiva para uma atitude mais ativa, de busca da geração do resíduo na fonte. E nessa parte aí, a parte de engenharia é bem interessante. Por quê? Porque é muito mais fácil vocês entrarem para dentro do processo e buscarem onde é que isso aqui está sendo gerado. Por que está acontecendo esse resíduo? Né? Por que tem tanto resíduo? Tá? Então, ela deixa de ser vista como um problema e ela passa a ser vista como geradora de valor real. Né? Valor real que vai dar lucro para a empresa. Ela não vai ser só um penduricalho. Né? E por isso que eu digo assim, tem como alguém terceirizado, uma empresa que contrata só, por exemplo, alguém para assinar papel fazer isso aqui? Não vai fazer, certo? Porque eles nem vão na empresa. E aí é que eu digo que abre esse mercado, tá? Por isso, então, se a empresa tem essa visão, ela pode contratar um gestor ambiental, né? Criar essa vaga, que essa vaga se paga certamente, tá? Por quê? Porque daí tu vai conseguir trabalhar olhando os resíduos para dentro do processo e ir atrás do porquê que eles se geram, tá? E trabalhar para reduzir esses resíduos e reduzir esse custo, tá? E aí, logicamente, o marketing ambiental vem junto, né? Mas como uma consequência, certo? Então, a gente vai ter essa mudança de forma de ver a gestão ambiental, forma de trabalhar a questão ambiental dentro da empresa, tá? Então, assim, a produção mais limpa, tá? Ela é uma metodologia que já é desenvolvida há um bom tempo, que as empresas adotam,
e que tem uma característica de ser multidisciplinar. Por quê? Né? Quando eu falei que o gestor ambiental vai olhar para dentro do processo e reduzir, ele não vai fazer isso sozinho, ele não tem como fazer isso sozinho, tá? Ele precisa de uma equipe para trabalhar com ele. Então, o que vocês conseguem fazer, por exemplo, né, na gestão de resíduos faz os indicadores de resíduo, mostra isso aqui, tá? Mostra os números. E aí, a gente trabalha o seguinte, olha, se o nosso percentual de desperdício, nosso percentual de refúgio está tanto, vamos botar uma meta para reduzir isso aqui e vamos montar uma equipe para estudar esse resíduo, certo? Então, essas equipes multidisciplinares, elas têm que ser, assim, ó, não é quem está sobrando e quem tem tempo na empresa, não é, né? Porque tem que ser alguém que entenda do processo. Então, normalmente, o que se recomenda, né? O gestor ambiental, ele vai estar coordenando isso tudo, mas ele precisa do auxílio do pessoal da qualidade, pessoal da manutenção, engenharia de processo, tá? E da própria produção, tá? Por quê? Vou dar um exemplo bem simples, né? Mas vamos pensar o seguinte: eu tenho lá a minha central de resíduos e todos os dias a gente recebe o resíduo e tu pesa esse resíduo, tá? Se tu pesar e somar tudo, pesar o bruto, tu não vai conseguir identificar muita coisa. Mas aí tu começa a observar que tem um tipo de resíduo lá, por exemplo, né? Umas chapas dessas aqui, por exemplo, né? Que tá vindo muito. Tem muita chapa amassada vindo, tá vindo assim, ó, fora do normal. O que é o correto da empresa medir isso aí? Se tu tem um nível de produção mais limpa implantado, tu já vai ter percebido isso, que é necessário tu separar isso, muitas vezes, por setor e talvez até por máquina, tá? Então, tu vai perceber que tu vai ter por exemplo, a máquina X, eu vou pegar lá e quando o resíduo chegar, da onde que veio esse resíduo? De que máquina? Máquina tal, eu vou pontuar. E aí eu vou verificando o resíduo daquela máquina. Se por algum motivo esse resíduo começar a aumentar, e aí tu começa a observar, tu vai atrás. Por que isso aqui aumentou? O que está acontecendo? Por que esse monte de chapa amassada está chegando aqui? Tá? E aí vem a questão do olhar para dentro do processo, certo? E por isso a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Se a gente tem, claro, eu dei um exemplo, mas imaginem isso a nível de uma indústria que gera centenas de tipos de resíduos, né? A gente tem que ter uma organização boa com isso. Então, a gestão do resíduo não é só para destinar, não é só para separar. Ela também ajuda a enxergar essas coisas, né? Quanto que está gerando de cada resíduo, isso é normal, isso não é normal, para ajudar a identificar aonde que ele está sendo gerado. Aí, quando tu vai conversar com uma equipe multidisciplinar, olha, está acontecendo isso aqui, esse resíduo está vindo demais, tem alguma coisa errada, ou, bom, esse resíduo aqui, vamos tentar reduzir, né? Vamos trabalhar para que isso aqui reduza, aí tu começa a ir para dentro do processo e fazer um estudo, né? Então, por isso que tu precisa ter uma equipe multidisciplinar. Porque daqui a pouco a gente vai perceber o seguinte, né? As peças estão ficando defeituosas e a qualidade manda descartar. Aí, por que está ficando defeituosa? Aí tu vai conversar com os operadores. Essa máquina está com problema, eu já chamei a manutenção, não fizeram nada, né? Aí tu vai ver por que a manutenção não resolveu? Ah, porque o compras não comprou ainda a peça, tá? E assim vai indo, tá? Então a gente precisa investigar o que está acontecendo, o que está gerando aquele resíduo. Então, assim, às vezes é um operador mal treinado. Ó, tá gerando um monte de refúgio, tá? Um monte de peça defeituosa, porque o operador não foi treinado e não sabe operar a máquina. Ou porque o operador faltou, ou tá de, né, dias e dias sem vir e tem um lá quebrando galho, que não foi treinado para aquilo. Tá? Então, problemas operacionais é direto. Tá? Então, isso daí é um dos problemas que se identifica. Né? Então, problemas operacionais, problema de manutenção de equipamento desregulado, às vezes a única coisa que precisa é regulagem, né? Então o equipamento tá desregulado e isso está gerando peça defeituosa, tá? Ou às vezes tu vai perceber que o problema é mais grave ainda, por exemplo, pode ser uma matéria-prima, tá? Eu me lembro de um problema que aconteceu um tempo atrás, na época que eu estava fazendo uma disciplina de conformação mecânica do doutorado, que era, se eu não me engano, não sei se era Tramontina, mas eu me lembro que um dos alunos tinha trazido um problema que estava acontecendo, que era um monte de peça defeituosa, tá? Porque na hora de estampar a peça,
o alumínio estava rasgando, né? Como assim a chapa de alumínio está rasgando? Isso é normal? Não, não é normal, tá? E aí, qual que é o problema? Né? Aí tu vai investigar, o problema está na matéria-prima, né? A chapa de alumínio que veio do fornecedor veio fora de especificação, tá? Ela tem algum problema ou de composição, ela pode ter um defeito lá na hora de fazer a liga, né? Então, será que é a máquina que está com problema e está rasgando alumínio? Será que é o operador que não está sabendo regular a máquina? Né? Será que é a matéria-prima que está com defeito? Tá? Como é que um gestor ambiental vai descobrir isso sozinho? Tá? Não vai. Então, o que, que vai acontecer? Enquanto o problema estiver acontecendo, ele vai recebendo refúgio, tá tudo bem, né? E aí o resíduo está lá em cima. E ainda vão te cobrar por que esse monte de resíduo? Mas quem gera não é a gestão ambiental. Quem gera é a produção. E a produção não faz nada sozinha, é uma equipe, né? Então, a gente tem essa questão de investigar o porquê que o resíduo está sendo gerado, né? Seja ele por peça defeituosa, seja ele por excesso de rebarba, tá? Então, vou dar um outro exemplo também, né? A gente tem, quando tu faz, eu trabalhei em fábrica de ônibus, né? Então, quando tu faz as capas das poltronas, tá? Imagina um ônibus que tem 40 lugares, tu faz 40 poltronas. Então, o tecido, ele é rolos e ele é estendido uma altura desse tamanho de folhas de tecido enorme em cima de uma mesa, e são colocados os moldes, riscado, e vem uma máquina industrial cortar aquele tecido para fazer as capas das poltronas. Aquilo ali gera um monte de resíduo de tecido, tá? E não é pouco, é bastante. E aí, o que que dava para fazer para melhorar? Uma coisa muito simples, é otimizar o corte, tentar encaixar melhor as peças. E aí, como é que isso era feito? Isso era feito pela pessoa que cortava, pelo operador, que pegava os moldes, jogava em cima do tecido, dava uma ajeitada ali como ele achava melhor e cortava. No momento que a gente viu que tinha esse problema, a gente pegou os moldes num CAD, né, e fez um estudo de encaixe que dava melhor condição. E aí as peças começavam a ter uma referência para ser cortada, né? Então não era como o operador achava que dava, era como o estudo mostrou que era melhor cortar, e isso reduz rebarba, né? Então a gente tem toda essa possibilidade de fazer estudos, né? De como otimizar o processo, tá? Mas esse processo ele não é otimizado pelo gestor ambiental, ele vai ajudar organizando essas equipes, mas ele vai precisar de quem? Quem é que desenvolveu lá os moldes para cortar o tecido, né? Quem fez o estudo? A engenharia de processo, tá? A questão das peças também, né? Por exemplo, se tu tem lá, que nem falei, das panelas rachando lá, ou rasgando o alumínio, quem é que consegue avaliar se o alumínio está vindo no padrão ou não? A qualidade vai cobrar do fornecedor, vai pegar pedaços do alumínio e vai mandar para análise, né? Então, tem que trabalhar em conjunto, certo? A gente vai estar sempre trabalhando com todos os setores, né? Então, se tu vai investigar um resíduo, e já aconteceu comigo de chegar no operador e dizer, olha, o que está acontecendo aqui, porque tanta peça defeituosa? E o cara diz, olha, eu já pedi para a manutenção resolver isso aqui faz uma semana, e eles não resolveram. Então, eu estou trabalhando, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minha meta de produção, e o meu chefe mandou fazer assim mesmo. Ah, mas está largando, tá fazendo uma peça defeituosa a cada 10? Paciência, né? Que é melhor do que parar a máquina e não produzir nada, tá? Ou seja, depende da manutenção. Aí tu vai cobrar a manutenção, né? Olha, tal máquina tá com problema, tá gerando um monte de resíduo, por que isso daí não pode ser resolvido? O que aconteceu? Né? Aí o cara vai dizer, olha, preciso da peça tal e tá lá no compras. Mas será que o cara lá do compras está ciente do problema que está gerando? Né? Uma ordem de compra, alguma coisa parada? Às vezes ele não tem ciência, simplesmente a manutenção jogou para ele, ó, preciso dessa peça aqui, toma. O cara não sabe o grau de urgência, ele vai comprar no tempo dele, né? Então, muita comunicação é necessário, né? Muita noção, né, do quanto isso impacta, né, na questão da geração de resíduos, na questão da qualidade, né? Então, por isso que hoje em dia a gente fala muito assim, a gestão ambiental, ela trabalha muito, normalmente trabalha gestão ambiental, qualidade, né, e segurança junto, né? Por quê? Porque são questões integradas, não tem como dizer que não. Não trabalham sozinhas, não tem como trabalhar sozinho, tá? Então, é muito importante essa noção,
né, de enxergar o porquê que os problemas estão acontecendo, tá? E tem várias técnicas que se usa, as chamadas ferramentas da qualidade, que a gente pode usar para isso, né? E os programas até que já existem na empresa, né? Então, quem está dentro da empresa, das empresas, às vezes a empresa tem grupo já de melhoria, tem grupo de 5S, tem isso e aquilo. Pode aproveitar esses grupos, né? Se não tiver grupo nenhum, cria, tá? Vão atrás. Por quê? Porque é a forma, né, de conseguir melhorar o processo, tá? Então, assim, o mostrar, né, o valor das coisas, o mostrar que tem como reduzir, né, é importante e se faz de uma forma multidisciplinar. E aí tu tem que buscar soluções, né? Uma coisa é identificar as causas, né? Identificar, olha, tá gerando esse resíduo porque a tal máquina tá com problema, né? Então, a gente fala em máquina, né? E isso pode ser para qualquer tipo de indústria, tá? Seja metal mecânica, seja de móveis, seja de borracha, seja de vinícola, né? Pode ser, claro que pode ser. Tá? Em todas as áreas sempre vai ter oportunidade de melhoria. E algumas melhorias podem ser bem simples, de fácil implantação. Por exemplo, o operador não está treinado e está fazendo bobagem, né? Aí o que tu tem que fazer? Primeira coisa, né? Faz um bom treinamento, ensina, mostra como tem que ser, né? Isso daí é função da produção, né? Da supervisão de produção, tá? E isso é fácil de resolver. Às vezes é uma regulagem de máquina que tu chama lá a manutenção, dá uma mexidinha, pá, resolveu, né? São coisas simples. Às vezes, então, ou operacional, ou regulagem, né? Ou às vezes conscientização, e tu consegue resolver, tá? Conscientização também é uma coisa bem complicada nessa área ambiental, tá? Mas é super importante trabalhar. Por isso que eu acho muito bacana até a Lieven mostrar esses trabalhos que eles têm feito de conscientização dentro da empresa, porque é aí que muita coisa acontece, tá? Muitas vezes, não só na questão de botar o resíduo na lixeira certa, mas às vezes conscientização do processo mesmo, né? De conseguir perceber que o seu equipamento não está legal e que está produzindo uma peça defeituosa, né? Ou que está gerando rebarba em excesso, né? Então, isso também é conscientização, né? Ou que está consumindo muita energia, né? Então, que tem alguma coisa errada, certo? Então, a conscientização, ela é para tudo, não só para separar o lixo nas lixeiras, mas para tudo, em relação a esse compromisso, né? De reduzir a geração, tá? Já trabalhei em indústria de balas também, e era complicado nos sábados de manhã, porque a empresa trabalhava no sábado de manhã para fazer limpeza geral. E aí a ETE sofria um baque tremendo. Por quê? Porque o pessoal ia limpar a fábrica e, como trabalhava com muita gordura, né, gordura, glicose, açúcar, né, tudo que tem de mais pesado, se trabalhava muito com soda em escama para fazer limpeza. E o pessoal usava soda em escama como se fosse sabão em pó, né, espalhava por tudo. Então, imaginem essa limpeza, o impacto que causava na estação de tratamento de efluentes. Então, era excesso de soda desnecessário, excesso de sabão desnecessário, excesso de água, né? Então, no momento em que a ETE recebe isso e não dá conta, começa a dar problema, quem tem que responder é o gestor ambiental, né? Que a ETE deu um pau lá porque recebeu o impacto. Mas isso tem que ser trabalhado antes, tem que ser trabalhado junto à produção, né? Então aí sim, tu trabalha de volta lá e começa a conscientizar as pessoas de usar o mínimo necessário, né? Para fazer o serviço bem feito, né? Então tu vai usar sabão de acordo com o que precisa, não com a torta direito, vai usar soda só onde precisa, né? E água também. Enxagou, terminou, desliga. Não, o pessoal deixava a torneira correndo água lá, inclusive com vapor, né? Desperdiçando, inclusive, vapor de caldeira, porque lavava com vapor, depois higienizava tudo com vapor e deixava, né, as mangueiras com vapor ligada lá, era um caos, né? Então, a conscientização, ela vem nesse lado também, tá? Algumas coisas vocês vão perceber que vai ser necessária alteração em processo, né? Ou seja, muitas vezes modificação de um tipo de equipamento por outro, ou um tipo de processo por outro, né? Que seja menos, que gere menos resíduo e também menos efluente, tá? E nessas alterações de processo entra também aquilo que o João trouxe, que é a questão da automação.
que ajuda bastante também em certos casos, tá? Porque tu tira, com a automação, tu tira o fator operacional. E o fator operacional hoje é um problema, tá? Porque as empresas, né, quem está dentro da indústria sabe a rotatividade que existe, tá? Tu treina um funcionário, né? Até eu vi que a Evelyn estava por aí, a gente estava falando sobre isso esses dias, né? Tu treina um funcionário, né? Aí, quando o cara começou a trabalhar bem, ele sai e vem outro. Aí tu treina outro funcionário, aí quando o cara tá bom, ele sai e vem outro. Por quê? Porque são cargos mal pagos, né? Pessoas não muito bem reconhecidas, e o que vai acontecer? As pessoas rodam. Então, tu tá trabalhando numa empresa, o cargo operacional, o cara vai sair da tua empresa para ir colher uva, né? Porque é mais interessante na época da safra. Quando acabar a safra, ele volta. E aí, durante a safra, tu tem problema, né? Isso acontece na safra de maçã, na safra de uva, né? Então é complicado. Não só na safra, mas também assim, o cara sai de uma empresa porque a outra vai para outra, daquela outra vai para outra, e assim vai, tá? Então, um dos problemas hoje dentro da indústria, em todo o Brasil, que eu saiba, é assim, mas aqui a gaúcha também é um problema grande, é a rotatividade. Conversem com qualquer pessoa dentro da indústria, vocês vão ver, cargos operacionais é rotatividade. E aí, como é que tu vai treinar bem uma pessoa que tem alta rotatividade, né? Então, a automação, ela ajuda a eliminar esse fator operacional. Por quê? Porque o robô vai fazer sempre igual, né? Tu não vai trocar o robô a cada 15 dias, né? Então, ajuda. Não só robô, né? A gente tá falando robô, por exemplo, para caso de solda, né? Caso de processos metal-mecânicos, daí tu usa robô. Mas, por exemplo, um tratamento de efluentes. Tu troca um operador, muitas vezes, por uma estação contínua cheia de bombas, sensores, com bombas automatizadas, controle online, tá? Então, para ter um exemplo disso, alguns alunos, de repente, já me viram falar, mas tem uma startup lá de Rio Grande, na FURG, tá? Que é a Algen, que eles criaram estações de tratamento de água para Corsã modulares. É, tipo assim, 2 metros por 2 metros, é uma caixa lá, para substituir os técnicos da Corsã de campo, porque eles, vamos supor, nas cidades do interior onde tem poço, eles tinham que ter um técnico que ia lá, coletava a amostra de água, levava no laboratório, fazia as análises e fazia a dosagem dos produtos, tá? Para tratamento da água. Só que isso leva um tempão, né? E a qualidade, ela oscila. E essa empresa desenvolveu o quê? Um equipamento que tu bota lá do lado, dentro da área do poço, tá? Que entra água, ela tem sensores que fazem as medidas, não precisa levar no laboratório, faz os cálculos, logicamente, automatizado, e ajusta as bombas sozinho. E quando está perto de acabar os insumos, né, os produtos para o tratamento, por internet, que é aquilo que o João falou hoje, né, internet das coisas, né, por internet ele aciona alguém para ir abastecer. Resolve o problema. Então, essa empresa, essa startup, eu achei muito fantástica, né? A proposta deles, e eles estão trabalhando direto aí para a Corsã, vendendo esses equipamentos para colocar nos poços artesianos, né, dos municípios. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, que eu escutei um cliquezinho. Sexto operador, Evelyn. Tu vê, né? É complicado, né? Quando tu pensa que o cara tá bom e que vai ficar, já vem outro. É bem complicado. Eu passei por isso, eu trabalhei na indústria de ônibus que eu trabalhei, eu tinha um setor que era a parte de fibra de vidro, eu tinha 200 funcionários. Eu oscilava ali de 190 a 200. E era uma rotatividade absurda também. Bem complicado. Então, assim, quando a gente identifica, tem essas soluções possíveis, mas a gente tem que ir atrás, tá? Então, outras melhorias também envolvem alteração no produto, né? Então, a gente vai focar no ecodesign. Quem que a gente pode fazer isso? Eu fiz muitas vezes, né, na indústria que eu fazia. Como eu trabalhava com fibra de vidro, e fibra de vidro é plástico não reciclável, né? É PRFV, que é plástico reforçado com fibra de vidro. Trabalha com resina poliéster, e a resina poliéster não é reciclável, vai tudo para aterro ou coprocessamento. E, ou seja, não tem por que trabalhar peças que não são estruturais, porque o plástico reforçado com fibra de vidro ele é para ser estrutural. Pecinha de acabamento
de plástico não reciclável, não fazia o mínimo sentido. Né? Então, os caras lá com a tampinha do painel do ônibus, querendo fazer em fibra de vidro, pelo amor de Deus, fazer isso em ABS de plástico reciclável, né? Então, eu vivia enchendo o saco de quem? Do cara lá do desenvolvimento. Eu ia lá na engenharia de desenvolvimento e dizia, cara, isso aqui não dá para ser de fibra de vidro. Trabalhem aí para desenvolver outro material, né? Então, a gente tem que ir atrás do quê? Das alterações no produto. Alteração no tipo de produto, na matéria-prima, às vezes no formato, no uso do produto, né? Para que tu evite a geração de resíduo, tá? Então, assim, aqui tem alguns exemplos de projetos, tá? Que eu já trabalhei com isso, certo? E que eu posso dizer para vocês que dá resultado. São exemplos da área metal mecânica, porque é onde eu trabalhei com produção mais limpa. Mas pensem que isso serve para qualquer tipo de empresa, tá? É só a gente pensar, olhar os processos e pensar, bah, isso aqui podia ser melhor, né? Podia ser diferente. Tá gerando resíduo dessa forma. Então, vamos pensar em como, estratégias, né? E aí, como eu digo, vocês não precisam pensar sozinhos, vocês podem juntar com outros, né? Outras pessoas de outros setores da empresa para estudar, né? Então, uma questão é a pintura, tá? Pintura com tanque de pressão. Quando tu tem a tinta sendo expelida por pressão com ar, ela faz isso aqui, é uma névoa, tá? E aí imaginem que a estrutura do ônibus, ela é toda feita de tubo de aço, mais ou menos desse tamanho assim, tá? Estrutura de tubo de aço. Aí tu vai pintar um tubo de aço, é que nem eu queria pintar esse copo. O leque que atinge o tubo, ele pinta. Só que metade vai passar reto e vai para fora, né? Porque não, ele vai passar da peça, né? Porque o leque é muito grande, ele abre muito, ele espalha muita tinta. Então, a gente trocou em num setor da fábrica lá da parte de pintura de estruturas, o tanque de pressão por pintura eletrostática. O que mudou? O equipamento, tá? Logicamente, o operador tem que ser treinado, tem que ser qualificado para isso, né? A tinta em si não mudava nada, era a mesma tinta, só mudou o equipamento. Só que qual era o grande ganho? A pistola de pintura, ela tem uma carga, tá? Eletrostática, e a peça, ela tem que ter outra. E aí o que acontece? A tinta é atraída pela peça. Então não cria aquela névoa, tá? Ele vai grudar na peça. Quando tu fizer a projeção da tinta, a tinta é atraída pela peça e ela não vai passar. Então, tu tem uma pintura com menor desperdício, né? Qual é o grande ganho disso? Né? Primeiro que tu reduz o overspray, a borra de tinta que gera nas cabines de pintura reduz um monte, e isso é o quê? A borra de tinta vai para coprocessamento, e aí tu tem custo de coprocessamento, mas muito melhor que isso é a redução na compra de tinta. Porque cada litro que eu reduzo no desperdício de tinta é um litro de tinta menos que eu tenho que comprar, certo? Então, eu me lembro para ter ideia, assim, de números, né? Que vamos supor, uma estrutura que tu pintava com 32 litros, tu podia pintar com 26. Essa era a redução absurda, né? Então, tu consegue reduzir o consumo da matéria-prima, né? Simplesmente otimizando o aproveitamento do material. E qual é o ganho ambiental nisso? Total. Reduz a emissão de poluentes, reduz a geração de lodo de tinta, reduz o resíduo indo para coprocessamento, né? E se eu pensar que eu reduzindo a compra de tinta, eu estou reduzindo o consumo das matérias-primas da tinta e olhando para o ciclo de vida do produto, eu consigo ver que esse ganho é muito maior do que o ganho da empresa. Não é só o ganho da empresa. Porque se eu reduzir o consumo de 1 litro de tinta, tá? É 1 litro de tinta a menos que a indústria de tintas vai estar precisando produzir, né? E da onde vem a tinta? Da onde vem as resinas? Derivado de petróleo, com solvente, com um monte de outros químicos. Então, se eu estou reduzindo o consumo de tinta, eu estou reduzindo o consumo de petróleo. E estou reduzindo todo o custo energético que se teve para produzir essa tinta. E estou reduzindo a logística da tinta. Como é que essa tinta chega na minha empresa? De caminhão. E então eu estou reduzindo também o transporte de carga, que tem emissão de CO2. Então, assim, parece que o ganho é só aquele ali pontual local, mas analisando o ciclo de vida, o ganho é muito maior, tá? Porque a gente ganha
localmente e ganha para trás. Toda redução de matéria-prima, tu ganha também no ciclo de vida, tá? Logicamente, para as indústrias de tinta, isso pode não ser muito legal, né? Por quê? Logicamente, eles querem te vender quanto mais tinta, melhor, tá? Inclusive, tem um case bem interessante quando eu trabalhava com fibra de vidro, que a minha busca sempre foi por tentar reciclar a fibra de vidro, tá? E eu descobri uma empresa americana que tinha um sistema que podia picar a fibra de vidro da seca, né, e introduzir no processo. E aí eu me perguntava, mas por que não se usa aqui no Brasil? Tá? E aí eu sei que o programa, né, de reciclagem de fibra de vidro é da ABMACO, que é a Associação Brasileira de Materiais Compósitos, que é uma associação de indústrias, tá, que produzem e vendem resinas e fibra de vidro, né? Então, a gente pensa assim, né? É lógico que reduzir o impacto é importante, né? Mas a gente tem também o outro lado, né? Também a redução de consumo, ela impacta nas empresas que vendem. Mas se essas empresas também têm, digamos assim, também têm responsabilidade ambiental, elas vão entender que isso é importante. Então, a própria Birmaco tem um programa para reciclagem, para pesquisa em reciclagem de fibra de vidro, certo? Por uma questão de responsabilidade. Mas a gente entende que se eu reduzir, por exemplo, se eu consumo lá 100 toneladas por mês, né, de material para fibra de vidro, e eu reduzir isso para 90, a empresa que me vende esse material reduziu a sua venda em 10%. Entende? Então, isso tudo tem impacto em todo o sistema, tá? E se essa empresa me vender 10% a menos de resinas, da onde vêm as resinas, né? Vem da indústria do petróleo. Então, é toda uma cadeia, né? Mas que é importante de qualquer forma a gente trabalhar, tá? Mas é só para queria mostrar para vocês o quanto uma redução aparentemente pequena e local tem impactos para trás, né? Tem impactos no ciclo de vida do produto, tá? Então aqui, ó, outra possibilidade é a substituição do tanque de pressão por pistola não só por pistola, desculpa, essa aqui é pistola eletrostática, essa aqui tá errado aqui, não é eletrostática, essa aqui é a por bomba de pressão, sem ar, tá? Aí é só por pressurização. Então, ela não tem esse overspray tão grande também. Vocês podem perceber aqui, ó, que o jato da tinta, né, o leque que a gente chama, né, da pintura, ela é bem mais direcionado, tá? Ela não espalha tanto, certo? Outro exemplo de trabalho também é a questão da fibra de vidro, tá? Produção de fibra de vidro em molde aberto é assim, ó. É que nem essa pistola de pintura, tá? Jogando resina e tem um rolo de fibra de vidro aqui, que é um fio, e vai picando e jogando fio picado, tá? Isso aqui, olhem o EPI do operador. Por que que ele tá de Tyvek, que é esse macacão branco, de luva, de máscara total facial, porque isso aqui é estireno puro, tá? Isso daqui tem. Quem trabalha com fibra de vidro é um dos ambientes mais agressivos que tem, tá? Inclusive, em vários países da Europa foi proibido trabalhar com molde aberto por causa disso. Mas aqui é super comum, tá? Então, assim, ó, é um ambiente insalubre, e se é insalubre para o operador, é lógico que isso aqui está indo tudo para o ambiente também, né? Então, todos esses gases, todo esse solvente, tudo isso está indo para a atmosfera, tá? Além disso, gera rebarba, porque essa projeção, ela não faz uma bordinha bonita, ela faz uma bordinha toda troncha, né? E aí depois tu tem que cortar essas rebarbas, e essa rebarba vira tudo lixo, vira tudo resíduo, né? Mas basicamente ele vira resíduo que não é reciclável e que vai para coprocessamento. Ou para aterro, tá? Porque como é um resíduo classe 2, não é um resíduo classe 1, porque é plástico, né, inerte, ele vai para aterro sanitário muitas vezes porque é mais barato, né? Então, entre pagar o aterro sanitário e pagar o coprocessamento, a maioria das empresas ainda prefere mandar para aterro sanitário. Então, se vocês pensarem que daqui a uns anos alguém for abrir esse monte de aterro sanitário industrial que a gente tem pelo Brasil e pelo mundo, e que no Brasil tem muito mais, se a gente for ver, porque aqui a gente não tem incineração, não tem nada disso em grande escala, o dia que forem abrir esses aterros, tá, vai estar tudo lá. Daqui a 200 anos, eu acho que ainda é capaz de ter as peças, né, inteiras em algum lugar, os pedaços inteiros, tá? E aí a possibilidade de tu mudar de que maneira? Isso aqui é o mesmo tipo de produção, só que
por outro processo de molde fechado em RTM, que é uma bomba, né? Então, tu tem o molde e o contramolde, tu bota a manta aqui dentro, fecha e injeta resina por bomba. Não tem projeção. O operador que trabalha com essa máquina aqui não precisa nem usar, não precisa usar Tyvek, não precisa usar nada disso, né? Essas máscaras facial total, nada disso. Porque o ambiente, ele é controlado, ele é um processo fechado, né? Então, além de tu ter o ganho de saúde do operador, de tu ter o ganho de redução de emissão de voláteis, né, que é um problema hoje ainda. Tu também tem a redução de rebarba, tá? Porque aqui com contramolde ele produz muito menos rebarba. Então, para vocês terem uma ideia, um processo spray up normal, que é esse aqui, ele gera em torno de, claro que depende muito do operador, depende muito da empresa, do tamanho da peça, mas ele gera em torno de 12% de rebarba, tá? E um processo em RTM fechado, ele gera 7% de rebarba, tá? Então, para ver como reduz, né? Reduz bastante, porque esse aqui ainda tem um pouquinho de borda, mas é uma borda bem menorzinha e mais fininha para recortar, tá? Então, é um ganho ambiental, um ganho para o operador em termos de saúde, mas também é um ganho em lucratividade, tá? Porque isso aqui é difícil de controlar a quantidade de material usado, a qualidade da peça num processo desses de molde fechado é muito melhor, tá? E então tu tem ganho de qualidade, tu tem controle de espessura da peça, tu vai gastar material só o que realmente precisa, reduz o desperdício, e ao reduzir o desperdício, tu reduz compra de matéria-prima, né? Então, se tu, vamos supor, de 12 para 7%, tá? Tu tem 5% de redução na sucata, tá? Se tu pensar que tu tem 10 toneladas por mês de sucata, e aí pode parecer estranho, pô, mas 10 toneladas? Sim, 10 toneladas é pouco, é uma caçamba. Então, 10 toneladas de resíduo, 5% de 10 toneladas, quanto que é? Né? Então, poxa, se eu for transformar isso em matéria-prima, dá um dinheirinho bom, né? E aí que a empresa vai começar a perceber, bom, então, assim, vale a pena eu botar um processo diferente para mim reduzir a matéria-prima gasta, desperdiçada, né? Então, além de tu ter um ganho de qualidade, tu tem um ganho em saúde, tu tem um ganho financeiro, certo? Então, esse é o grande pulo do gato, né? Da gente conseguir entrar nos processos e observar as coisas como elas podem ser melhores, tá? Aqui também é outro exemplo, né? De só a questão do. Alguém já viu umas bisnagas dessas aqui, mas se usa muitas vezes para silicone, para alguma coisa assim. Aqui era Vedante Sikaflex que cola os vidros do ônibus, tá? Ele vem com um bico assim. E aí tu corta esse bico, e conforme tu corta ele, o diâmetro pode ser pequenininho ou pode ser grande. E aí, dependendo do corte, tu vai ter um cordão que tu coloca mais largo ou mais fino, tá? E aí, o que acontece, né? Se o operador cortar largo, ele vai botar um monte de cica, vai colar o vidro, vai aquela cola toda para fora. Aí ele vem com um pano limpo e joga fora. Ele desperdiçou material, me gerou um resíduo, que é um pano sujo que eu vou ter que descartar, né? Totalmente desnecessário, por um problema operacional, que era só o cara ter cortado no ponto adequado ali o bico da pistola, certo? Então, para vocês verem que às vezes é fácil, às vezes a gente identifica que é só a pessoa fazer a coisa bem feita que reduz o resíduo, tá? Às vezes é questão de ferramenta também, né? Então, ferramentas que não cortam bem, que não são, né? Que não rende, né? Então, além de tu ter um custo de compra de nova ferramenta, então, por exemplo, broca. Broca é uma coisa que tu tem que trocar toda hora, porque ela perde o fio, né? Então, tu pode afiar? Pode mandar afiar, mas muitas vezes vai direto pro lixo, tá? E aí tu tem, tu tem, então, esse material que, quanto melhor a qualidade da matéria-prima que tu compra, pode ser um pouco mais caro, mas ele compensa, né? Então, tu tem uma questão de analisar aquilo que tu compra, né? Se está gerando muito resíduo, é porque aquilo ali não está bom. Tu tem que pensar em uma outra alternativa de um material que dure mais, que seja mais, que renda mais, né? Que tu tenha mais tempo de uso, né? Então, às vezes, é ferramenta, tá? Então, isso aqui eu comentei, né? A questão da mudança de material de peças, tá? E isso aqui, tá? É outro problema sério, tá?
que é também operacional muitas vezes. Então, banhos de galvanoplastia, né, sistemas de enxágue. O que acontece? É operacional. Muitas vezes tu tem ali, que nem essa foto aqui, um processo com o operador. O operador tá com umas luvas, até aqui em cima, que ele pega as gancheiras onde ficam penduradas as peças e mergulha nos banhos. E ele sai dali pingando aquele troço. Então, se vocês olharem uma empresa desse tipo aqui, vocês vão ver, além do risco operacional, porque o cara está trabalhando isso aqui com risco de pingar um ácido, pingar um cromo, pingar alguma coisa nele, tá? Ele está exposto diretamente a respirar os vapores ali também. Vocês vão olhar que o piso é tudo respingado. Digamos assim, o tanque é todo sujo de material químico, né? É um ambiente insalubre, tá? Como é que tu resolve isso aqui, né? Monta uma linha automatizada, tá? Ah, mas os operadores, bom, isso daqui também vai ter que ter um operador. A diferença é que, de vez de ficar lá nas gancheiras, o cara vai só ficar controlando o processo, tá? Então, vai ter uma ponte automatizada que vai pegar esse sistema e vai mergulhar. E outra, né? Aqui, o operador é que define o tempo do banho. Porque se ele botar assim, tem que ser 30 segundos. Aí o cara bota 1, 2, 3, 4, 30 e tira, tá? Qualidade. A peça não vai ficar o tempo que precisa. Tá? Então, imaginem que a qualidade da peça já se foi. Então, é outro problema operacional. E aí, se a qualidade da peça se foi, muitas vezes o setor de qualidade na inspeção rejeita as peças. Essa peça não ficou boa, volta. Ou volta para o processo para retrabalho, ou vira resíduo. Não, isso aqui descarta esse lote porque esse lote ficou ruim. Aí virou lixo, né? Virou resíduo, virou descarte, tá? Desperdício da matéria-prima de novo, né? Além do desperdício dos tanques lá, das soluções, né? Então, um sistema automatizado, ele automaticamente vai mergulhar a peça, vai deixar o tempo adequado, vai tirar, vai esperar a peça escorrer para não sair pingando, vai passar no outro tanque, e assim ele vai, né? Então, tem várias empresas que têm sistemas assim automatizados muito bacanas, né? Eu estive visitando lá o estágio da Evelyn e achei muito bacana. Eles estavam implantando o sistema automatizado na época, né, Evelyn? Bem interessante. Visitei a Soprano também, Farroupilha, que tem um sistema enorme, assim, também 2 ou 3 linhas automatizadas muito bacanas. Tá? Então, assim, são situações em que a automação, que é aquilo, né, que o professor João Peixoto falou, a automação melhora a questão ambiental e melhora a questão de segurança, porque reduz o risco a exposição do operador, muitas vezes reduz, por exemplo, né, porque o que acontece? Se tu não respeitar os tempos dos tanques, se tu não respeitar o enxágue, a questão do tempo de escorrimento das peças, tu contamina os tanques. Tu tira, por exemplo, de um ácido sulfúrico e rapidinho tu joga num tanque de soda e tu tá arrastando ácido sulfúrico para a soda. E daqui a pouco tu tá contaminando os teus banhos e reduzindo a eficiência deles, né? Então, além de ser um problema de qualidade, é um problema que vai gerar mais efluente para ETE. Se o tempo de enxágue não for, digamos assim, se o tempo de escorrimento antes de enxágue não for adequado, de vez de o enxágue durar, por exemplo, o cara ter que trocar o enxágue a cada hora, ele vai ter que trocar a cada 15 minutos e vai mais água para ETE para tratar. E aí tu gasta mais reagente para tratar o efluente. Por isso que eu digo, tem como reduzir efluente? Muitas vezes tem. É só vocês olharem para dentro do processo por que está gerando efluente. Às vezes é operacional, às vezes os caras esquecem de uma torneira aberta, né, numa válvula aberta, tá? Então tem muita coisa que dá para reduzir, tá? Às vezes é uma peça que tem, sei lá, um equipamento que tem um vazamento que está pingando lá o dia inteiro, né, ou que está vazando o dia inteiro, ninguém acertou e está gerando efluente, certo? Então muitas vezes a automação, né, ou automatização, ela resolve alguns problemas, tá? Então, tem várias outras possibilidades de projeto, né? Então, aqui são muito... Como a gente trabalha com a gestão ambiental da pós, muito com as empresas da região, que a grande maioria, assim, pelo menos Caxias, né, Farroupilha, muito metal mecânico, né? Tem muito dessas oportunidades que eu mostrei, mas em todas as indústrias tem oportunidades, tá? Troca de equipamentos de solda com menor consumo de energia, troca de lâmpadas, né? Eliminação de vazamento de vapor e ar comprimido. Qualquer empresa que tenha caldeira pode melhorar isso aqui, tá? Porque se tu pegar um horário de intervalo, que não tem ninguém trabalhando, e andar por uma linha de produção, tu escuta vazamento em tudo que é lado.
vazamento de ar comprimido, vazamento de vapor. Ah, mas qual é o problema do vazamento? Gente, o vazamento de vapor é a caldeira tocando lenha lá para dentro, queimando, gerando vapor. É desperdício, tá? É desperdício não só uma questão de estar gastando mais lenha, impacto ambiental, mas é desperdício de dinheiro, né? Vazamento de ar comprimido é a mesma coisa, porque o ar comprimido que está vazando é o teu compressor gastando energia elétrica para repor esse ar comprimido vazando, né? Então, ar comprimido e vapor é uma das coisas que tem que ser revisadas, né? Então, uma das coisas que eu me lembro de ter feito na época lá é assim, ó, a manutenção, uma vez por semana ficava no horário do almoço, porque no horário do almoço a fábrica inteira parava, tinha essa vantagem, e passava nas linhas só escutando os barulhos de vazamento para eliminar. Tá? Às vezes é no engate rápido, é numa mangueira, numa abraçadeira, e aí os caras ficavam na manutenção para fazer uma geral e tirar os vazamentos, né? Então, de vez em quando, eles faziam uma geral, tá? Que é importante para reduzir esse desperdício também. Reaproveitamento de efluente, né? Então, reuso do efluente tratado, né? Coletar água da chuva, otimizar corte de peças, né? Otimização de tecidos, reciclagem, né, de solventes, redução de perda de solvente, tá? Tintas, banhos. Então, isso aqui seria mais para metalmecânica, mas a gente sabe que tem várias possibilidades também, por exemplo, em vinícolas, né, em indústrias de alimentos, tá? Frigoríficos, qualquer tipo de indústria, tá? Uma das coisas que a gente trabalhou, fez um projeto que a Natália desenvolveu comigo, né, do IC, era o seguinte: quem trabalhou já em vinícola, ou quem já visitou, muitas vezes vocês veem lá aqueles grandes tanques que tem uma cinta de refrigeração exposta para o ambiente, e aquilo tudo cheio de água condensada, escorrendo água e tal, porque está exposta para o ambiente. Então, aquilo ali também desperdiça energia, tá? Então, se tu botar um isolamento térmico, já reduz o desperdício de energia, tá? E energia é recurso, né? Recurso natural, porque seja ela vinda de termoelétrica ou hidrelétrica, o que seja, é recurso natural, né? Então, tem possibilidades, tá? Na indústria vitivinícola, é uma das coisas que eu mais vejo de desperdício é o não aproveitamento total da uva, tá? Porque se aproveita o suco para fazer vinho, para fazer suco, mas o bagaço e a semente tem um baita de um potencial desperdiçado. E a gente tem trabalhado em pesquisa acima disso, né? Porque é muito desperdício, tá? É uma matéria-prima rica, valiosa, sendo descartada, e às vezes, assim, parece que as vinícolas chegam a pagar para o produtor ir lá buscar o bagaço para colocar na terra, né? Como adubo. Então, não é legal, tá? É muito valioso aquilo ali e poderia estar sendo processado para gerar um subproduto de valor agregado. Então, tem várias oportunidades, né? Então, o que a gente precisa? Estar atento a essas oportunidades de ou reaproveitar o resíduo, ou reciclar ele, ou melhor ainda, evitar de gerar o resíduo. Tá? Por exemplo, a vinícola não tem como evitar de gerar o bagaço. Não tem porque, né? É inerente da uva. Mas eu tenho como reaproveitar o resíduo. Isso sim, tá? Mas daqui a pouco, se eu tenho um equipamento, por exemplo, lá, já aconteceu de eu visitar a vinícola para ver ETE e o pessoal me comentar assim: aqui a gente tem um problema sério com vazamentos. Eu, como assim? Não, lá na linha de produção, vira e mexe, eles vão fazer a transfega, não sei o que, e vaza um monte de suco e vem aqui para ETE. Isso é desperdício, né? É muito desperdício. Além de causar uma carga de choque na ETE, que pode dar um baita de um problema, é desperdício de matéria-prima. Agora, por que isso acontece? Operacional, os caras não tomam cuidado? É o equipamento que vaza, que está com problema? Qual que é o problema ali? Por que isso está acontecendo? O que fazer para que isso não aconteça mais? Né? Então, aí é que está o grande ganho. Tá? Então, em qualquer tipo de indústria, existe muita oportunidade de melhoria e de melhorar, assim, como eu falei, operacionalmente, né? Questão de procedimento, pessoas, treinamento, equipamentos, né? Seja ele melhorando o equipamento que existe, né? Através de manutenções, regulagem e tal, ou se necessário, troca seu equipamento, ou troca o tipo de processo, né? E aí sim, com foco no quê? Em reduzir o resíduo. E aí, como é que tu comprova, né? O que é importante, tá? É a gente perceber o seguinte, que
tu comprova que isso vale a pena fazer essa troca no momento que tu compara os custos e os ganhos, né? Eu vou gastar lá, sei lá, 80 mil reais para comprar esse equipamento, mas eu vou economizar de matéria mensalmente 20 mil. Em 4 meses eu paguei equipamento. Do 4º mês em diante, tudo é lucro, tá? Isso é que vocês têm que mostrar. Analisem direitinho, né? Qual que é o custo do equipamento e quanto que eu vou economizar na matéria-prima. Não adianta tu chegar e dizer assim, eu vou diminuir 2 mil reais no custo do aterro. 2 mil reais um equipamento que custa 80? Olha o tempo que tu vai levar para pagar. Não, olhem para a matéria-prima. Se eu estou reduzindo aterro, essa matéria-prima que eu estou deixando de mandar para aterro, eu estou deixando de comprar. Então, o valor que eu tenho que analisar é da matéria-prima e não o custo do aterro, né? Aí sim, olha, com esse equipamento eu vou economizar tanto mil reais da matéria-prima. Aí sim, tu contabiliza e tu mostra que aquele custo não é custo, é ganho, é investimento que logo traz resultado e que a coisa anda, tá? Bom, então, assim, pessoal, a ideia era passar isso para vocês, né? Passar essa ideia inicial do que é um projeto de produção mais limpa, como é que isso trabalha dentro das empresas e quais são as oportunidades, tá? Tem muita oportunidade em tudo que é lugar. E abre caminho, né? Quando tu tem essa visão de trabalhar com gestão ambiental e tu abre caminho, tá? Dentro das empresas para que as empresas queiram ter um gestor ambiental também, né? E para abrir essa questão de mercado, tá? E então, o que eu queria comentar com vocês também é que eu tenho um projeto de extensão. Desculpa, deu um espirro aqui. Eu tenho um projeto de extensão, tá? Que eu tinha aprovado no passado, que eu tenho a proposta, né, de fazer cursos in company, tá? Então, se vocês estagiam em alguma empresa, se vocês gostariam de que alguma empresa trabalhe com produção mais limpa, gostariam de apresentar metodologia, a gente pode agendar cursos para as empresas, tá? Curso pode ser presencial, pode ser online. Eu sei que as empresas têm muita dificuldade por causa da questão de horários, né? Porque dificilmente tu vai parar uma cara lá que está trabalhando para fazer um curso, né? Mas se tiver interesse, né, a gente pode agendar, né? Pode marcar um curso, tá? Presencial ou online, tá? Para quê? Para apresentar a metodologia do P+L, apresentar as ferramentas de como fazer isso e não só, né, é assim que faz, mas se a empresa está afim realmente de implantar, ela vai querer levar isso adiante. E aí a gente pode dar assessoria para essa implantação, tá? Então, eu e a Dai, a gente tem conhecimento nessa área, a gente trabalha com isso, a Cris também, né, pode também trabalhar com isso, a gente tem o pessoal da pós, né, que a gente pode ter oportunidade de suporte, tá? Até para pesquisas, gerando oportunidade, por exemplo, de TCCs ou de trabalhos da pós-graduação para fazer um estudo, por exemplo, né? Um estudo de alguma alteração lá que vai trazer um benefício ambiental, tá? Então, não só dar o curso, mas também dar uma assessoria para as empresas. Olha, como é que é o processo de vocês? Vamos lá, para que as empresas, elas façam, né? As pessoas da empresa façam, apliquem a metodologia e que a gente possa ajudar, assessorar para que essa metodologia caminhe dentro da empresa e que eles encontrem, né? Consigam implantar o processo, né? O projeto para ter melhoria ambiental, tá? E o interessante é que nisso pode surgir oportunidades de pesquisa em parceria, tá? Isso é bem bacana, que pode vir a gerar, então, trabalhos, né, para pesquisa aqui da nossa universidade, tá bom? Então, se alguma empresa tiver interesse, vocês podem mandar um e-mail para mim solicitando, né? Aí a gente vai negociando, vai combinando a questão de horários, prefere que seja online, quantas pessoas vão ser, para que a gente consiga fazer essa divulgação, tá? O P+L não é uma coisa nova, tá? Já existe há bastante tempo, mas vocês vão ver que são poucas as empresas que usam na prática, que realizam isso na prática, tá? Então, a gente tem o intuito de expandir isso, de aplicar, né, de fazer com que as empresas assumam mais, né, essa metodologia, que ela é bem interessante, tá? Não só pela redução do impacto ambiental, mas também pelo ganho econômico que as empresas podem ter, ok? Então, pessoal, fico aí para perguntas. Vocês queriam comentar alguma coisa? Tem alguma pergunta?
A Evelyn comentou aqui, né, também que no começo do turno o operador tem um ritmo, no final do turno tem outro. Bem isso, né? E aí o que acontece, né? Às vezes está faltando, por exemplo, um estudo de ergonomia, tá? Por quê? Porque ninguém, por exemplo, se tu pensa vocês trabalharem 8 horas por dia na beira de uma bancada fazendo a mesma atividade, tá? Isso cansa fisicamente e também pode gerar, inclusive, lesões, né? O que a gente chama de LER, que é lesão por esforço repetido. Então, às vezes, no fim do turno, o cara tá realmente já esgotado e já não consegue fazer mais do jeito que deveria, né? Mas aí é um outro exemplo, tá, de onde tu pode desenvolver projeto. Por quê? Se tu tá tendo problema de qualidade por causa de o operador cansa porque a operação é repetitiva, porque é muito pesada, né? Por exemplo, o cara lá da ETE cansa porque ele tem que ficar levantando bombonas de 20 litros. O que eu posso fazer para melhorar isso, né? Bom, eu posso estudar e colocar talha para levantar a bombona com guincho. Bem fácil, né? Quanto vai custar isso? Né? Eu me lembro que a gente chegou a trabalhar, não me lembro se foi na ETE, mas tipo um guincho lá, que elétrico e tal, custava na época, sei lá, uns 900 pila. Ou seja, às vezes é um investimento baixo para resolver um problema, tá? Para que melhore a condição do operador também, né? Porque vamos pensar, ninguém gosta de trabalhar o dia inteiro fazendo a mesma atividade, do mesmo jeito, a mesma posição, né? Carregando peso. Então, isso, claro que cansa e tem reflexo na qualidade do trabalho, né? Então, estudar ergonomia, muitas vezes, é uma ação que também tem reflexo na questão ambiental, tá? Para melhorar, reduzir a questão de resíduos, tá? Oi, professora, é o Lucas. Não, foi bem interessante tudo. Tu sabe que agora eu tô na Grandene, né? E a gente vê a diferença. Tu sabe que eu tava na Rinaldi antes, que a Grandene, ela tem um setor que agora ela chama de desenvolvimento sustentável. Então, ela cuida não só da parte, ela fica até interessante, eu achei que fica na parte dos suprimentos. O desenvolvimento sustentável, quem cuida, e até o Gabriel, o que estuda com a gente lá na faculdade, ele faz parte desse setor, né? E a parte de suprimentos. Então, eles cuidam tanto de matéria renovável, como de origem bio, como cana-de-açúcar, e essas coisas que é com a Braskem, até em produtos sendo desenvolvidos com EVA desse tipo de matéria, e como de processo também, da ETE e todo o processo, e que é interessante que essa parte de melhoria é meio que já está meio na área da engenharia de processo também, por causa que há um controle lá, até que eu achei muito interessante, a de centavos no valor do produto. Ele tem um controle do processo ao tanto que é refinado para tentar diminuir o mínimo possível. Até aquilo que tu falou dos cortes das placas lá para fazer da costura, né? Lá eles também têm isso. Quem faz isso, eles têm para cortar EVA, para fazer os moldes da peça do sapato, das sandálias. É feito com o mínimo possível de perda. Assim, já é algo deles, eles já vê isso como um lucro. Já é para não ter resíduo, para não ter perda de material e uso, porque no processo deles é nos centavos que eles começam a ter essa visão, e é bem interessante tu ver uma empresa que tem essa visão bem assim, bem enraizada deles, porque eles veem isso na margem do lucro deles, assim, que eles competem como aquela vez que tu falou, eles competem com os concorrentes deles são chineses, então o preço é muito, muito importante para eles, para poder vender. Então o processo lá, a engenharia de processo lá é no centavo. Então esse de cuidar, gerar menos resíduos, novas matérias-primas, o possível assim, ó, é muito LED em todo o prédio, controle nos banheiros, para ir no banheiro tem sensores, então a pessoa, para não deixar a descarga ligada ou desligada, a pessoa vai, então tem sensores, se a pessoa sair, afasta, desliga a água. Então tem todo o controle lá, assim, eles são bem até na alimentação, assim, não deixar resto de comida no prato, para não gerar, e lá mesmo assim, todo o resíduo dos pratos é feito num biodigestor para produzir gás que vai para a cozinha, só mesmo assim eles têm um controle muito grande assim do processo. É bem interessante assim, a visão deles de economia
já chegou nesse nível, assim, quase que é economia para eles, de matéria-prima, de tudo, assim, quer dizer, como já lucro, quase. Então, é bem interessante isso. Tu vê que é outro nível, assim, e dá resultado. Que bacana, Lucas, que bom que tu trouxe esse exemplo, porque realmente, assim, ó, pode ser centavos, às vezes, em um par de sapato, mas quantos milhões de pares eles vendem por ano, né? Então, às vezes, parece pequeno, mas no montante total isso faz diferença, né? E essa questão também do competir, né, com o mercado externo, ele acaba sendo bem crítico nisso, né? No sentido de que quanto mais a gente consegue fazer render o nosso produto, né, mais próximo da competição a gente consegue chegar, né, no preço de mercado. Então, uma empresa que tem uma visão inteligente dessa questão, né, de desperdício de matéria-prima, de aproveitar ao máximo os materiais, de reduzir os resíduos, ela vai ter um diferencial de mercado. Ela vai conseguir ser mais competitiva. E isso é importante. Hoje em dia, a competição ela é muito acirrada, né? Então, principalmente pela globalização e tudo mais. Então, a empresa ser competitiva é fundamental, né? E aí a gente percebe muitas empresas que poderiam estar muito melhor se elas tivessem essa visão, né? Mais enraizada, né? Que nem a Grendene. Daqui a pouco eles estão com uma visão super enraizada e isso já está dentro da cultura da empresa. Mas outras empresas podem não ter isso como cultura, ainda estarem naquela de fazer o mínimo necessário, básico, e não perceber, né, esses ganhos, né, de processo, esses ganhos pontuais aí na questão do desperdício, na questão da otimização do processo, do aproveitamento do material e etc. Né? Então, Professor, isso daí que tu fundamental. falou, contrata uma consultoria, né, na Rinaldi, falando só, era uma consultoria externa, e tu vê a diferença quando tá dentro da fábrica, como tu falou, quando tá enraizado dentro da fábrica, porque lá eles viam como, não a gente da área técnica, só a produção via os donos como tu diz, faz parte do processo aquelas sobras, então não é vai sobrar, não tem o que fazer. Para eles não era, vende por centavos, não tinha, mesmo que era matérias boas, porque tu produz o composto de borracha, tu vai desperdiçar elastômeros, os aditivos e tudo, muito caro o valor. E então, tu vê isso, como tu falou mesmo, quando não tem um setor lá dentro, muda toda a visão é uma visão que muda quando está dentro do setor, assim, dentro da empresa. Deu para comparar, assim, é diferente, porque lá quem fazia era externo, então acabava. A pessoa nem, como tu falou, só vai lá para ver uma vez e deu, e tchau, e era isso. É bem outro É mundo. bem isso. As empresas entendem aquilo como é inevitável. O processo é assim mesmo, né? Gera resíduo, gera rebarba. E essa é a pior situação, né? Quando ninguém fica indignado com isso. Stephanie, Oi, prof, tudo bem? tudo bom? Tudo. Eu assisti as palestras hoje que eu vi ali, pena que eu não acompanhei ontem, e agora assisti o mini curso. Eu achei bem interessante, apesar da minha área não é indústria, né? Mas eu estou num desafio também, que eu estou sendo a primeira funcionária do hospital na gestão ambiental. E também já consegui, assim, em pouco tempo, fazer bastante coisas, né? Agora a gente vai ter estação de tratamento, a gente está fazendo projeto, e também a gente consegue reciclar algumas coisas, papelão, plástico, mas também é bem desafiador, principalmente questões assim da educação ambiental, né, de conscientizar as equipes e tudo, né. No hospital também o resíduo é um pouco mais complexo, né, mas também existe formas ali nos processos que podem estar diminuindo, né, esse desperdício, e também sendo de forma econômica para o hospital, né? Que quanto mais se gera resíduo séptico, mais se gera material, é maior o custo, né? E bem bacana tu ter comentado, né, Stephanie, porque embora tu esteja na área da saúde, né, como eu falei, todo tipo de indústria, mas todo tipo de empresa também, pode ser, ó, o próprio hospital, por exemplo, também tem oportunidades para produção mais limpa, né, por exemplo, daqui a pouco tu começa a perceber que está tendo muito resíduo de luva. Aí quando tu vai ver, porque a qualidade da luva que compraram não tá legal e ela tá rasgando e o pessoal tá tendo que trocar demais, né? Então,
cabe tanto quanto, tá? Então, a produção mais limpa, tu também tem condições de ficar, de observar essas coisas, né? De conseguir perceber, só que, claro, teu processo aí não é um processo industrial, é um processo de serviço, né? Mas também tem insumos, também tem matérias-primas, né? É bem isso, então, mesma coisa. E também essas questões, assim, também de trabalhar em conjunto, né? Eu tô tendo um pouco de dificuldade, mas eu acho que é normal do setor da área ambiental, né? Para, assim, promover com todo mundo, né? Que todo mundo apoie e trabalhe junto, né? Para estar reduzindo. Agora a gente também vai instalar painéis solares, então tá melhorando, sabe? Acredito que nos próximos anos aí vai ser bem positivo. Que bacana, que bom que tu tá trabalhando nisso aí, porque, olha, é uma área muito bacana trabalhar com a área ambiental, embora, como tu falou, tenha os seus desafios dessa questão de tu conseguir lidar, né, com as pessoas, fazer as pessoas entenderem que é uma área importante e necessária, e que tem que trabalhar junto, né, que tu não vai conseguir fazer nada sozinho, tu tem que ter essa integração com todo mundo para que as coisas andem bem, né, então isso é bem bacana, tá? Evelyn? Prof, eu só queria compartilhar uma situação contigo, né? Que lá, ano passado, quando eu entrei lá no meu estágio na Galvânica, no começo eu tive bastante ajudas de uma consultoria externa, né? Enfim, para desenvolver todo o processo, né? De tratamentos e procedimentos, enfim. E há um mês atrás eu fui incumbida, na verdade, de reduzir custo da estação de tratamento, sabe, prof? Então, daí eu comecei um estudo do zero, né? Pensei, vou estudar desde as matérias-primas, desde do tipo de tratamento que a gente está aplicando. Resumindo, no estudo que eu fiz, de todo o levantamento, eu cheguei para uma situação assim, que a gente estava usando um reagente, né? Que no caso, estava usando soda nos tratamentos, e daí eu quis fazer um comparativo com um cal hidratado, sabe? E eu cheguei à conclusão que o cal hidratado no tratamento ele é muito melhor que a soda, porque ele remove níquel com muito mais facilidade, e o preço estava menor do que a soda. E, por exemplo, assim, a diferença de lodo é muito pequena, né? Daí eu fui atrás de por que na época a gente decidiu pegar a soda, prof, e era justamente porque naquela época de mercado a soda estava mais barata. Sendo que agora a soda está em torno, assim, de o dobro do valor, sabe? Daí todo esse estudo assim começou lá na estação de tratamento e agora foi parar na linha de produção. Porque daí eu comecei a avaliar a quantia de metal que chegava para nós, né? Para mim, porque eu trato pela concentração, né? Então, se chega tanto de cromo, tanto de níquel, aquilo ali tem que ser tratado, né? Daí, resumindo, a gente achou vazamento em tanques, achamos tempo de banho, isso que tu estava comentando, sabe? Que de tempo de gancheiras que sai, por exemplo, de um banho para ir para uma água de lavagem, carros que não fecha, por exemplo, não tem bacia de contenção, sabe, de um banho para uma água de lavagem, então não retorna aquela matéria-prima e vai direto fora. Então, um estudo começou lá em redução de custo e agora está muito amplo, que eu estou tendo que fazer um baita de um trabalho assim para conseguir apresentar agora, sabe? E daí na redução de custo de tudo isso, teve assim uma redução de R$10 um metro cúbico, tu acredita? E era uma coisa que eu estava bem, bem tranquila, porque tava na minha zona de conforto, sabe? Tava tudo dando certo, eu não estava indo atrás de olhar, rever o processo, sabe? Era isso só. Sim. Pô, que legal, Evelyn. O que tu tá aplicando é exatamente isso, né? Olhar para dentro dos efluentes, verificar as concentrações, buscar por que aquilo está acontecendo e ir atrás do processo para melhorar. Perfeito, é isso aí mesmo. Tu já estás aplicando produção mais limpa, né? Isso é bem bacana. E essa questão do processo ter sido automatizado, né, lá na empresa do teu estágio, isso é ótimo, né? Porque elimina um pouco, né? Claro que isso depende de programação, né? Ou seja, tu tem que ter o tempo adequado, né? Porque para que, por exemplo, a gancheira pare em cima do tanque, fica tantos segundos lá escorrendo antes de passar para outro tanque. Se o programador for lá e programar, para ter, por exemplo, 30 segundos, e ele resolveu que ele está atrasado na produção, e ele reduz de 30 segundos para 5 segundos, obviamente não vai funcionar. Então, por isso que eu digo assim, não é só automatização, é automatização com pessoas responsáveis trabalhando no processo, né? Então, aí sim,
se a programação do equipamento é para trabalhar com tantos segundos de cada banho, tantos segundos esperando a gancheira, né, para que ela possa escorrer os reagentes ali, os químicos, né, tantos segundos de enxágue, isso tem que ser respeitado, né, então tu precisa que os procedimentos operacionais padrão sejam respeitados, né, que as coisas tenham, se foi definido daquela forma, é porque era a melhor maneira de produzir, para produzir com a melhor qualidade, o menor desperdício. Agora, se alguém vai lá e altera esses parâmetros por algum motivo, aí já acaba não acontecendo, tá? Então, eu já vi pessoas dizendo assim, automatizou, mas não resolveu nada. Mas aí tu vai, tá, mas não resolveu nada por quê? Porque os caras vão lá e começam a bagunçar toda a programação dos tempos dos tanques, tá? Não pode, tá? Não pode. Mas é porque o gerente da produção mandou acelerar o processo porque estava atrasado. Bom, aí é outra decisão, né, que foge da alçada ambiental e que já vai para a parte de produtividade. Bom, se tu tá com problema que tu não tá dando conta da produção com o tempo padrão de processo, dá um jeito de mudar o teu processo, melhorar para que ele seja mais rápido, né, eficiente, funcione, ou aumenta a tua linha de produção. Mas não fica atropelando o processo, porque isso causa problemas sérios de qualidade, geração de efluentes, né, que, como eu falei, tu acaba gerando muito mais volume de efluente com maior concentração, e acontece isso que tu falou, vai lá na ETE, e aí tu gera, todo o efluente que tu tá gerando vai ter custo para tratamento, né? E aí, claro, tu falou, reduziu 10 mil reais no tratamento, nos químicos do tratamento, né? Agora, pensa assim, se reduziu nos químicos, se tu conseguir reduzir as concentrações, porque tu reduziu o vazamento na linha de produção, tá? Por exemplo, quanto custa lá para abastecer o tanque do cromo, o tanque do, né, o tanque do fosfato, o tanque do ácido sulfúrico, quanto custa um litro de ácido sulfúrico concentrado, né? Então, não é só o ganho que tu teve na ETE, muitas vezes, ao reduzir a concentração, é o ganho no processo, o ganho da matéria-prima que tu deixou de gastar, né? Então, se tu contabilizar isso, o valor é maior ainda. Prof, eu ainda não fiz essa contabilização, até porque eu não tinha tido essa ideia, né? Agora me deu uma ideia melhor, então. Mas, assim, o que eu tinha feito era o seguinte, era avaliado a quantia de cromo hexavalente, no caso, que era depositado na superfície da peça, né? E comparado com, digamos assim, as miligramas por litro que eu tratava na estação. Daí, esse valor, assim, era absurdamente maior, sabe? Então, resumindo, praticamente 70% do cromo que era comprado ia para a estação e não ia para a peça, sabe? Então, Olha que informação importante, né? Exatamente. E a estação era um custo fixo, né? Que entra, no caso, no custo da peça. Não entrava como um lucro, sabe? Aí, ou seja, se tu conseguir reduzir esse 70% que está indo para a ETE, que tu está tendo que gastar químicos para tratar, e tu começar a usar isso no processo, a pergunta é, quanto custou esse material para comprar, para colocar no tanque? Né? Te garanto que ele vale muito mais do que o que tu gasta de soda, o que tu gasta de metabisulfito, o que tu gasta de ácido, entendeu? Porque o químico lá do tanque de tratamento, ele é valioso, ele é um produto bem caro, né? Então, começa a analisar, bom, se eu conseguir reduzir tantas miligramas por litro lá do meu efluente, isso daí eu reduzi na compra, porque eu estou gastando menos matéria-prima, e essa matéria-prima tem um valor, né? Então, isso tu consegue mostrar muito mais, e muitas vezes, por isso que eu digo que tu ganha valor, né? A gestão ambiental, ela começa a ser vista como geradora de valor, né? Geradora de lucro para a empresa. Não é só o chato da gestão ambiental, não. Vamos escutar a gestão ambiental, porque isso vai ter reflexo no nosso custo de processo, certo? Bem bacana isso que tu trouxe. Prof, eu acho que resumindo, quando eu terminar aqui o TCC, eu acho que eu vou estar com quase uma pós pronta de tanto trabalho que eu estou tendo lá na empresa. Muito bom, isso é bom, né? É o relatório. Eu acho que dá, né? Daria, né, para fazer uma pós numa área assim. De repente sim. Eu te garanto que é uma boa experiência que tu está ganhando, que é super importante aí para o currículo. Mas é bom também levantar dados, de repente, quem sabe a nossa pós aí depois, né? Se tu for aí ficar pela cidade. Né? Gestão ambiental na indústria. Já ajuda. Certo? Então, pessoal, se não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, então tá. Então a gente acaba, eu agradeço a atenção de vocês, tá?
E espero que vocês consigam levar isso para os ambientes em que vocês forem trabalhar, né? Seja ele dentro de um laboratório, seja ele dentro de uma indústria, dentro de um hospital, da onde for. Até em casa a gente pode melhorar essa questão, tá? Percebendo até, às vezes eu tô cozinhando e tô pensando na melhoria, né? Então, assim, é um pouco desperdício. Sabe aquelas panelas de arroz que tem aquela cestinha para cozinhar legumes junto, aquilo ali é um baita de um aproveitamento de energia, né? Então, tu tá cozinhando arroz e o vapor do arroz está cozinhando os legumes. Pô, isso daí é um processo mais eficiente, né? Então, até na nossa casa, a gente consegue ter processos mais eficientes, equipamentos mais eficientes, né? E que vão ter redução do nosso custo de energia, nosso custo de água, nosso custo de compra da alimentação e assim por diante. Então, qualquer ambiente vocês podem pensar dessa maneira, né? Sempre pensar em reduzir na fonte, né? Reduzir a produção do resíduo, a geração, né, de resíduo e também o consumo de insumos, né? Consumo de matéria-prima, de energia elétrica, de água e etc. Tá? Então, ficamos por aqui hoje. Uma boa noite aí para vocês e bom dia amanhã de palestras, né? O nosso último dia de semana acadêmica e fórum, tá bom? Abraço, pessoal.